Isso pode ser considerado de alguma forma uma resposta do STF em relação à soberania do país? Pode sim, pode e é, Débora. Nas últimas semanas, né, desde que foi aplicada a Lei Magnitsky em relação ao ministro Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo vêm sendo procurados aí, reservadamente, por representantes das instituições financeiras muito preocupados com a extensão da sanção e com o que eles teriam de fazer em termos de resposta ao que determinou o governo americano. Por quê? Porque esses bancos todos têm as operações nos Estados Unidos e, além só do uso das bandeiras de cartão de crédito com sede nos Estados Unidos, eles passaram a manifestar dúvidas quanto a se eles poderiam, inclusive, manter as contas correntes do ministro Alexandre de Moraes e dos outros sancionados, como é que ficaria a questão dos recebimentos de proventos, né, de salário do ministro, etc. E os ministros do Supremo foram muito firmes em dizer para esses representantes aí que os procuraram que não havia possibilidade de uma decisão impedindo, por exemplo, o recebimento de salário por parte de ministros ser aceita pelo Supremo Tribunal Federal, que isso seria uma ingerência absurda e intolerável na soberania nacional. E como o Congresso e o governo não tomaram nenhuma providência a respeito, por exemplo, aprovando uma legislação anti-sanções, uma legislação ali que blindasse o território nacional de cumprir sanções de leis estrangeiras, o ministro Flávio Dino acabou se antecipando e fazendo aquilo que eles achavam que, na verdade, deveria ser objeto de uma lei do Congresso e não de uma decisão judicial. Eu escrevi sobre isso numa coluna da semana passada, que falava que a resposta a esse tipo de ataque inédito que o Brasil está sofrendo em várias frentes também tinha de ser inédita e tinha de ser coordenada entre os poderes. Não dá para imaginar que o Supremo Tribunal Federal vai ficar na linha de frente, na trincheira, o tempo inteirinho, defendendo a democracia, defendendo a soberania nacional, se indispondo, inclusive, com os outros poderes, ali apanhando por ter um protagonismo excessivo, enquanto o executivo e o legislativo estão totalmente aturdidos e dando respostas antigas a problemas novos. Então, tem vários países da Europa, a própria União Europeia, que tem legislações que tratam a respeito disso. São leis anti-embargo, ou seja, não pode uma lei de fora impor um embargo dentro do território nacional, porque aí não é obrigatório cumprir. Por exemplo, um país vai ser sancionado pela Lei Magnitsky porque, por exemplo, mantém relações comerciais com o Irã, e o Irã é um país que os Estados Unidos consideram um país, né, não confiável. Tem leis anti-embargo em países da Europa que impedem que uma lei dessas tenha vigor no território daquele país. Então, o que se espera é que o Brasil dê respostas também nessas frentes, para não precisar toda hora ser o próprio Supremo Tribunal Federal a tratar de questões como essa, que envolvem a soberania nacional em múltiplas frentes, inclusive soberania financeira e soberania digital, porque está aí em discussão a extensão da aplicação de uma lei que não vale no território brasileiro. Agora, Vera, o imbróglio jurídico é tanto, né, que a gente pode chegar ao ponto de ter um ministro do Supremo recorrendo ao próprio Supremo para se livrar de algum tipo de sanção. E a preocupação dos bancos é porque todos praticamente têm operações internacionais, né? Só a Caixa Econômica Federal não tem operação nem ações nos Estados Unidos, mas mesmo a Caixa é sócia de outros bancos, por exemplo, em bandeira de cartão. Todos os bancos usam o sistema SWIFT para fazer transações internacionais. Então é uma insegurança grande, né? Pois é, mas já tem jurisprudência que está sendo levantada de que o sistema SWIFT ele não está submetido a imposições, por exemplo, da Lei Magnitsky. Então, isso é uma coisa que está sendo usada como argumento pelos ministros para convencer os bancos. A outra coisa é, as bandeiras de cartão de crédito vão abrir mão do mercado brasileiro, que é um dos maiores do mundo? Então, teria de ter uma resposta à altura. Olha, se vocês querem impor aqui dentro uma lei da força
contra autoridades constituídas do país, que não têm nenhum crime, que não cometeram nenhum ilícito financeiro, que não são contrabandistas, não são terroristas, não são traficantes, não cometeram nenhum tipo de evasão de divisas, não são acusados de crime financeiro contra a ordem financeira, etc. Vocês querem? Então vocês vão ser punidos também, sancionados com a proibição de operar em território brasileiro. É horrível você imaginar que você tenha de passar a fazer ameaças de uso da força para se contrapor ao uso indevido da força. Mas, se tiver em xeque, você tem de ceder a uma chantagem, impedir que uma autoridade legalmente constituída e legitimamente constituída, acione os seus vencimentos, o seu salário, as suas aplicações. Olha que maluquice. Isso, bancos com operação no Brasil. Muitos são bancos brasileiros, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, são bancos brasileiros. Então, a gente tem de ter instrumentos que pelo menos nos blindem desse tipo de ameaça, do tipo, olha, daqui não vamos poder avançar, porque esse país não é uma república de banana e ele tem uma legislação que o protege. Então, é disso que se trata e eu acho que estão deixando o Supremo, de novo, sozinho na seara pública, quando o governo federal e o Congresso tinham de estar participando dessa resposta.